Antes, eu gostaria de fazer 2 pontos aqui, porque é bastante comum a gente ver o mercado diferenciando o account como se a account estivesse isolado e fosse uma estratégia de marketing como é outbound e como é inbound. Não é correto pensar dessa maneira. Account utiliza outbound e utiliza inbound. Então, o marketing em nível de contas, o marketing baseado em contas, que é a tradução literal de account-based, ele utiliza essas 2 abordagens e pega o melhor delas, digamos. Faz com que o outbound, por exemplo, atinja as pessoas quentes da maneira correta, da maneira mais, digamos, próxima de um fechamento, mas ela também utiliza inbound para que você seja capaz, por exemplo, de produzir um case que o seu potencial cliente vai ter vontade de ler e vai gerar extremo valor para ele. Então, antes dessa apresentação, acho que vale ficar claro para todo mundo, account inclui esforços de outbound e inclui esforços de inbound. Para ficar também claro para todo mundo essas definições. O que é outbound? Vejo muita gente falando que outbound é marketing de interrupção. Isso se deve muito ao fato dos esforços que houveram no passado para organizar o conteúdo de marketing digital no Brasil. Criava-se muito conteúdo educacional de inbound, e aí o jeito mais fácil de você explicar inbound é falar que não é, por exemplo, comercial de TV, ou não é uma mídia que interrompe a jornada do usuário. Na verdade, eu vejo outbound como o processo de atingir ativamente potenciais clientes que demonstram, e aí, por favor, gente, aqui tem uma ênfase gigantesca na palavra demonstram, de alguma maneira, precisar da sua solução, ou de uma solução específica. Eu não tenho capacidade suficiente para dizer para vocês o quão é importante a palavra demonstram nessa minha definição. Vocês vão ver mais para frente esse exemplo. Inbound marketing, por outro lado. Inbound é o que nos trouxe até aqui, digamos, né? Inbound cumpriu o papel de organizar o conteúdo de marketing digital no Brasil e no mundo também, se você pegar a importância que a HubSpot teve para o mercado digital. Inbound é o processo de atrair potenciais clientes que pesquisam ativamente por uma solução ou por atributos dela. Então, um exemplo prático aqui, se eu puder fazer uma divisão rápida entre inbound e outbound, imaginem que eu, como consultor de account-based marketing, estou ativamente na internet pesquisando por base de dados de empresas de tecnologia no Brasil. Essa é uma pesquisa que eu fiz. Se você é uma empresa que fornece bases de dados, você pode produzir esse tipo de conteúdo. E aí, obviamente, eu, numa pesquisa como essa que eu descrevi, vou poder encontrar a sua empresa. Por outro lado, se você é uma empresa com esse perfil, se você tem base de dados de clientes de tecnologia no Brasil, você pode também procurar ativamente pelo Marcelo, que colocou, por exemplo, lá no LinkedIn dele, que ele é um consultor de account-based marketing. E aí eu vou ver valor nessa abordagem, porque a sua ferramenta cumpre o papel de, digamos, melhorar algum aspecto do meu trabalho. Então, as 2 principais diferenças são essas: o outbound, o contato parte da empresa; inbound, o contato parte do cliente, do potencial cliente em direção à empresa. Por favor, percam o preconceito, e isso é muito comum, gente. Eu vejo muito isso na sala de aula, quando eu pergunto o que o pessoal entende como outbound, a galera fala, anúncio no YouTube, anúncio de TV no intervalo da novela. Gente, entendam que são estratégias válidas, dependendo do tipo de empresa que você tem, dependendo do tipo de empresa que você quer atender como cliente. E Marcelo, posso só colocar uma observação? Eu acredito que esse preconceito do outbound veio muito por questão de interesse próprio mesmo das empresas que ganham o mercado vendendo inbound. Então, é como se você tivesse que matar um para vender o outro, né? E, cara, eu acho isso um absurdo. Da mesma forma, o pessoal que vende outbound matar um inbound para vender. Não precisa matar um para vender o outro. Eu acredito que são complementares e depende muito do momento de cada empresa para você entender o que faz mais sentido. Tá? Então, acho que esse tipo de o marketing de interrupção, o custo dele é mais alto. Cara, mais alto depende. Qual é o teu ticket médio, né, daquela conta do cara que você vai falar? Então, faz muito mais sentido, às vezes, você chegar em direto e certeiro
em quem você de fato entende que tem potencial de compra, né? E do que você chegar e fazer um anúncio, né, inbound, jogar uma rede, né, num mar gigantesco e trazer um monte de lixo. Então, traz assim, sapatos, né? É verdade. Sim. Não é? Então, assim, eu acho que depende muito, tá? Então, eu acho que esse preconceito tem a ver também com o mercado aí, com esses interesses escusos, na minha opinião. Concordo. E aí, vou fazer um ponto ao seu ponto, Raiza. A Raiza bem disse, depende do momento da empresa. Marcelo, no Fotop, usa inbound account e outbound, dependendo do tipo de cliente que precisa atingir. Quando você é uma plataforma ou quando você é uma startup, normalmente você atende públicos diferentes. Pode ser que um público reaja melhor a uma abordagem de marketing do que outra. Isso é perfeitamente normal. E bastante comum, inclusive. Então, vale trazer esse ponto. Essa noção de que um tipo de marketing sempre funciona, como a gente vê muito, viu muito principalmente, graças a Deus isso está passando, mas a gente via uma noção de que inbound era para todo mundo. Eu lembro muito dessa frase e eu brigava muito contra isso. Account é para alguns tipos de contas e para alguns tipos de cliente, outbound para outras, inbound para outras. Se você transforma tudo, se você tenta aplicar, por exemplo, inbound para um produto que não é procurado, você vê uma realidade parecida com essa que a Forrester bem coloca aqui nos dados. 0,75 em média dos leads gerados viram clientes. Novamente, isso não é regra, claro, existem projetos que têm taxa de conversão altíssima de geração de lead para cliente, mas é uma média de mercado, principalmente em estratégias de inbound. Aqui um pouco de outbound já. Menos de 2% das cold calls viram reuniões. Novamente, cold call é uma coisa que costuma ser muito mal utilizada. Então, se você utilizar bem cold, pode ser uma excelente ferramenta na sua estratégia. E uma métrica que eu gosto muito, a gente estava conversando mais cedo, eu, Raíza também, eu trouxe essa métrica porque é bastante comum você, ao receber um lead, digamos um lead orgânico, esse lead já vai conhecer o seu produto bem o suficiente que ele vai começar a converter no seu produto já lá na frente na jornada. Ou seja, existe uma empresa de software aqui no Brasil muito grande, quando eu entro em contato com ela, eu sei que é tão agressiva a estratégia comercial dela que quando eu entro, eu já estou muito próximo da compra, sendo que antes eles poderiam estar me impactando e me levando em direção à conversão mais rápido. Então, levem sempre isso em consideração. Pode ser que, às vezes, você receba um contato que já está muito quente, porque ele estava pesquisando soluções como a sua no mercado, tentou contratar a solução, viu que não ia conseguir por causa de budget, e aí caiu em você e já está muito mais próximo de converter.